Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Continuando as gravações, hoje nós estamos aqui chegando em 1 Coríntios capítulo 6. Ontem, em 1 Coríntios 5, Paulo estava falando sobre julgar uma pessoa que estava cometendo um ato muito feio dentro da igreja de Corinto, que ele fosse julgado dentro da igreja e não pelos ímpios. E aqui nesse capítulo, ele vai justamente expor essa questão do julgamento pelos ímpios, pelo mundo, vamos dizer assim, ou o julgamento que deve ser feito entre os irmãos. Existe uma diferença. Olha o que o Paulo diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro irmão, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Se você está com um problema com o seu irmão dentro da igreja, você vai levá-lo à justiça dos homens? Ou você vai julgá-lo diante do tribunal daqueles que conhecem essa palavra e que são fiéis a ela? Ele diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia que você vai ser juiz desse mundo? Ou você não sabia? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Se nós vamos julgar o mundo, nós não podemos julgar umas coisas pequenas, as coisas mínimas, as coisas indignas, como diz o apóstolo Paulo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Você sabia disso? Você sabia que você vai julgar os anjos? Gente, o poder que tem um anjo é capaz de derrubar um exército de 180 mil homens numa espadada só. Os anjos são tão poderosos. E aqui o Senhor está me falando aqui, está falando para você. Você não sabia que você vai julgar os anjos? Não só os homens, mas os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Quanto mais isso. Se nós vamos julgar homens, mundos, anjos, nós não vamos julgar as coisas pertencentes a essa vida, então nós vamos nos colocar debaixo de jugo de homens, nós vamos nos colocar debaixo de justiça humana, nós vamos nos colocar contra um irmão na frente da justiça de homens. Paulo está dizendo isso, né? Então, se você tiver algum negócio em juízo, olha Paulo te instruindo, pertencentes a esta vida, coloque para julgá-los os que são de menos estima na igreja, né? Os que são de menos estima na igreja que vão julgar. Para vos envergonhar, eu vou te dizer isso. Não há, pois, entre vós sábios, nem pelo menos um que possa julgar entre os seus irmãos? Será que entre todos os seus irmãos aí não tem um que possa julgar as atitudes de outro irmão que porventura tenha errado e pecado contra o Senhor? Não tem ninguém aí sábio a esse ponto? Ele diz assim: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Imagina um irmão acusando o outro e indo à justiça, indo a julgamento perante os infiéis, aqueles que ainda não receberam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que ainda estão querendo buscar na justiça humana alguma coisa para eles, para a vida deles. Não é assim que os crentes das igrejas devem proceder, segundo o apóstolo Paulo. Amém? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas entre vós. Ele falou, o fato de vocês terem uma demanda, uma discussãozinha um com o outro, já é uma falta grave, já é uma falta. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Você está sendo injustiçado? Engole. Você está sendo sofrendo dano em alguma área da sua vida? O seu irmão está fazendo alguma coisa contra você? Sofra o dano, sofra a injustiça por amor do Senhor Jesus, por amor dessa palavra. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos seus irmãos. Vocês mesmos estão cometendo injustiça e estão cometendo dano contra os seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você não sabe disso? Que
que os injustos não vão herdar o reino do Senhor? Então, não errem, não errem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, presta atenção isso, nem os efeminados, nem os sodomitas, os que cometem sodomia, nem os ladrões, os que roubam ao Senhor, estão incluídos aqui, viu? Como o meu pastor chama, os trombadinhas de Deus, né? Que dão um golpe no Senhor e não pagam o dízimo para o Senhor. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, os que falam mal dos outros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você se encaixa em algum desses casos aqui? Devassos, idólatras. Idolatria não é só a imagem de barro. Você pode idolatrar seu filho, pode idolatrar seu marido, pode idolatrar sua casa, seu dinheiro. Você é um idólatra. Você pode ser um idólatra, além das imagens de escultura que a Bíblia fala tanto, mas existem formas de idolatria que não são assim, vamos dizer, escancaradas, mas não deixam de ser idolatria, certo? Pecado do mesmo jeito, porque pecado é pecado, tá? Adúlteros, os adúlteros não vão entrar no céu, os efeminados não vão entrar no céu, os sodomitas não vão entrar no céu, os ladrões não vão entrar no céu, os avarentos, aqueles que, ai, meu dinheirinho, você é um avarento, você rouba o Senhor. E é o que muitos têm sido. A palavra de Deus fala isso, é o que vocês têm sido, vocês são avarentos, vocês são ladrões de Deus e de homens, mas vocês foram lavados, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não importa se você foi tudo isso aqui, que a palavra está dizendo que você foi, se você já foi lavado, justificado no sangue de Jesus, você está livre e você pode herdar o reino de Deus. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer todas as coisas. Ah, você não pode beber? Posso, mas não me convém. Eu não vou escandalizar ninguém e não vai acrescentar nada na minha vida, nenhum prazer na minha vida vai. Mas nem todas as coisas me são convenientes, não me convém. Eu posso. Você pode ir no baile? Posso, mas eu não tenho prazer. Eu não me alegro, eu não vou lá, eu não vou me sentir bem, para que eu vou? Aleluia? Então não é uma questão de poder. Ai, se você for num baile, você vai para o inferno. Não é isso. Mas só que você não vai ter alegria em estar nesse lugar. Porque a sua alegria, sabe o que vai ser? Estar na presença do Senhor. Louvando, engrandecendo, exaltando ao nome do Senhor. Essa vai ser a sua alegria. E todos nós procuramos um lugar onde nós nos sintamos felizes. E a nossa alegria muda. É só isso que acontece. A nossa alegria muda. A nossa alegria não está mais na bebida, na festa, no rastapé, ou sei lá no que. A nossa alegria é estar na casa do Senhor, na presença do nosso Senhor, ao lado daqueles que amam ao Senhor como nós amamos. Isso nos traz plenitude de corpo, alma e espírito. Por isso que quem não passou pela experiência de receber o Senhor, jamais vai entender essa alegria. Como assim? Você prefere estar na igreja do que estar numa festa? Porque a igreja é a minha festa. A igreja é a minha festa. Aleluia! Ele diz assim, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não me deixo dominar pelo cigarro, eu não me deixo dominar pela bebida, eu não me deixo dominar pela prostituição, pela sodomia, pela fornicação, pela mentira, pela fofoca, pela inveja. Eu não me deixo dominar por nenhuma dessas coisas, porque o autocontrole e o domínio próprio faz parte daquele que realmente quer seguir ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Os alimentos são para o estômago e o estômago é para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, como os outros. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então, a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo não é
se eu não consigo ser santo, não é assim que o Senhor nos ensinou. Nós podemos sim, porque nós sabemos agora, nós temos armas para lutar contra os nossos desejos carnais. Nós temos armas espirituais, porque tudo que nos faz pecar são demônios, são coisas que estão, seres que estão na região espiritual. Fazem você beber, fazem você fumar, fazem você fornicar, fazem você adulterar, mas quando a sua alegria está no Senhor, você não sente prazer nessas coisas e você tem domínio sobre elas. Aleluia! Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Você será ressuscitado em Cristo Jesus. Aleluia! Glorifique a Deus por isso. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? O seu corpo é um membro de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? É isso que eu vou fazer? Com certeza que não. Eu vou entregar meu corpo para prostituição? Não, porque meu corpo é santo, meu corpo é membro de Cristo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um só corpo com ela? Porquanto serão, disse, dois numa só carne. Assim como marido e mulher são um só, numa só carne, assim também aquele que se ajunta com uma meretriz, ele se torna uma só carne com ela. Amém? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Ajunte-se com o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele só tem coisas boas para trazer para a sua vida. Creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida para Jesus, entregue as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas depressões, as suas dúvidas e creia na salvação do Evangelho. Amém? Diz assim, fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra seu próprio corpo. Fornicar significa qualquer ato sexual fora do casamento. É uma fornicação. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você sabia que você não é mais dono de você mesmo? Você não é mais dono do seu corpo? Seu espírito foi tomado pelo Senhor e agora você o serve com todo o seu corpo, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu espírito? Você tem dono agora. Então, aprenda a obedecer a essa palavra. Santidade ao Senhor é a regra. Porque fostes comprados por bom preço. Jesus pagou um alto preço pela sua alma. Glorificai, pois, a Deus aonde? No vosso corpo. Aonde você glorifica a Deus? No seu corpo, por meio das suas atitudes, por meio dos seus pensamentos, por meio da sua boca, por meio dos seus olhos, por meio dos seus pés, por meio das suas mãos, porque tudo que você toca e onde que você pisa e tudo que você olha, torna-se santo, porque onde você entra, você tem que santificar aquele lugar. Aleluia! E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus? Então, santifique-se, porque Jesus pagou um alto preço por você. Aleluia! 1 Coríntios 6 é muito bonito, não é verdade? Amanhã nós continuamos os nossos estudos com 1 Coríntios capítulo 7. Até amanhã.